Sejam bem-vindos de novo ao Bora Up Podcast. É o melhor entretenimento na área de empreendedorismo, na área de entrevistas, na área de conhecimento, na área de transbordo. Adoro essa palavra, transbordo de conhecimento. E hoje nós viemos com um caminhão de informação e de conhecimentos. Sejam bem-vindos, eu sou o Frank Borges, sou da LCK Uniformes e Camisetas e trazendo a diferença através dos uniformização. E não posso deixar de apresentar quem? O meu lindo e maravilhoso, meu príncipe. Fica à vontade. Fala, meu garoto Frank Borges, o melhor uniforme que você vai encontrar em Goiás. E quem fala isso para você sou eu, Diogo Crispim, o príncipe da inteligência artificial. Estou aqui do lado do meu host, meu âncora, o cara favorito de vocês aí para falar sobre empreendedorismo, história de vida e como chegar lá. E, cara, eu vou te falar, hoje eu tô com as pernas bamba, porque a nossa convidada tem estrada e sabe muito da área de jornalismo, hein? Jornalismo, comunicação, entretenimento, podcast. Então, hoje o dia é de entrevistar entrevistadores. Misericórdia. Estamos aqui com a nossa bancada recheada. Estou aqui com a Mara Cristina Rabelo Costa. Exato. Que nasceu em João Pinheiro em 1981. Tem um filho, tem um marido incrível que atua na área de eventos. Ele se destaca muito nessa área, né? Isso. Formado em psicologia, especializou em hipnose e hipnoterapia clínica. É isso mesmo? Exatamente. Nossa, pessoa de muita fé que faz todo sentido estar aqui. Sempre. Para sentar aqui, se não tiver fé, não E faz o diferencial, meu amigo Crispim, sempre está atualizado em estudos. Muito. Seja bem-vinda, Mara. Se apresente, por favor. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês que estão assistindo, ao pessoal que está assistindo também de casa aqui pelo Instagram. É uma alegria estar aqui, gente. E o Frank, ele é muito difícil deixar, né, fazer um texto ou permitir que as pessoas nos apresentem, né, falar sobre nós. Mas é isso mesmo, gente. A base de tudo é a fé. A minha grande base é essa. A minha confiança em Deus, aquilo que eu realmente acredito, e é o que me trouxe para todos esses lugares e vai me levar muito mais adiante, eu tenho certeza. Muito obrigada. Muito bem. A satisfação é nossa, Mara, tá aqui, né, Crispim? E a gente quer saber o famoso história da sua vida, né? Que é o que nos move a trazer ao empreendedorismo. Porque a gente só costuma ver aqui na bancada ou em outras entrevistas ou algum vídeo que tenha por aí, falando do resultado. Mas antes do resultado tem uma jornada, né? Um início, um meio, e a gente costuma falar do fim. Como é que foi esse início? Conta pra nós aí. Bom, a minha vida, eu costumo dizer que ela é aquela verdadeira história. Dá o passo que Deus dá o chão. Uau! Eu não sou aquela pessoa que consegue planejar... Vou mudar, né? Uau! Uau, exatamente. Aquela pessoa que planeja e executa tudo calculado, não. Infelizmente, eu queria ter mais disciplina. Acho que é importante ter disciplina sim, mas não é o meu caso. As coisas foram surgindo, oportunidades foram surgindo e as coisas vão acontecendo à medida que essas oportunidades vão surgindo. Primeiro passo, eu sim, sou mineira, né? Amo ser mineira, é muito bom. De Patos, né? Eu nasci em João Pinheiro, mas fui criada em Patos de Minas, que é uma cidade maravilhosa. Meu filho nasceu em Patos também. Eu ainda tenho família lá, família em Patos, na região, Quintino, nos Presidente Olegário tem? Presidente Olegário eu não tenho agora. Mas assim, se eu procurar, eu acho. Eu não sei quem mora lá. A família da minha sogra é de lá. Você é filho de quem, né? É filho de quem? Meu filho fala que toda vez que ele chega lá, alguém fala, quem que eu sei? Você é filho de quem? É o único lugar que ele anda na rua e todo mundo fica perguntando. Você formou lá, né, em Minas. Se formou aonde? Fiz faculdade em Uberlândia. Um dos 3B, né? Gente ali. Uberlândia. Exatamente. Exatamente. E só quem já foi um pouquinho em Minas sabe como é bom a gente cresce realmente rodeado de família, amigos, as pessoas são muito comunicativas, muito acolhedoras, como aqui em Goiânia também, que é uma referência também nesse sentido. E lá em Minas não tinha nada a ver, minha vida não tinha nada a ver com psicologia. Para você ter uma ideia, eu vim de fazenda, fui formada em agronegócio primeiro, que nem está aí na sua lista. Aqui. Mas então, depois... já tem uma formação que já tinha uma formação antes, né? Eu morava em fazenda. Valida que eu falei aqui. Exatamente. Ela sempre está se atualizando. Exatamente. Aí, depois, eu
decidi, num outro momento da minha vida, fazer a faculdade de psicologia, mas não imaginava atuar. Eu queria autoconhecimento, eu queria me entender, saber um pouco mais sobre funcionamento psíquico. Tinha lido bastantes livros de autoajuda e na área também achei que era tudo a mesma coisa. E não é. Não é exatamente, a psicologia é mais ciência, né? A autoajuda, ela é um pouquinho diferente, é um pouco faça você mesmo, mas eu uso os dois, não estou invalidando nenhum. E resolvi fazer a faculdade de psicologia, mas sempre acreditando que psicologia não dava dinheiro, que não era uma opção a ser seguida. Eu trabalhava em um outro lugar, tinha uma outra atividade, e comecei aí me mudei, né? Me formei em um lugar e me mudei, fui para Brasília. Ninguém me conhecia como psicóloga. Então, era muito difícil ter clientes. Nasceu João Pinheiro, morou... Depois eu fui para Formosa, estudei em Formosa, que meu avô veio vindo e minha família foi vindo. E aí, depois fui para Brasília. Formosa, Brasília. Isso. E em Brasília, eu peguei e queria praticar a faculdade de psicologia, mas fazia isso só final de semana ou à noite, que era como um hobby. Tinha trabalho, tinha minhas coisas, mas fazia como um hobby para não esquecer. Mas, né, anos atrás, né, vou voltar um pouquinho no tempo. Antes da psicologia. Antes da psicologia, eu tinha uma insônia. Eu tinha insônia. Eu, adolescente e no início da vida adulta, eu tinha uma insônia que eu me lembro desde criança. Essa insônia. E um dia eu estava passeando em Brasília e achei um panfletinho falando hipnose tinha várias sugestões ali, e uma era para insônia. Eu falei, vou fazer, estou aqui de férias, estou passeando. Por que não, né? Vou até lá. Uma necessidade. Isso. E aí eu fui e fiz, acho que 1, 2, 3 sessões, eu não me lembro exatamente quantas sessões, e consegui fazer uma regressão de memória, que é muito diferente de regressão de vidas passadas, é uma regressão de memória. E entendi o momento em que o fato que tinha causado essa insônia, que tinha sido um acidente familiar onde um primo meu havia se afogado. Eu realmente me lembrei desse sentimento, retornei naquele momento e a minha insônia acabou. Sério. E isso foi na infância, essa ocorrência? Isso. Esse acidente, ele não faleceu, mas foi desesperador na hora, porque eu me senti culpada, porque nós estávamos brincando juntos e eu era um pouquinho mais velha do que ele. Você lembra mais ou menos assim a idade? Eu tinha uns 4 anos de idade. Ele era pequenininho. Então, eu tinha uns através 4 de um trauma isso. Que você sofreu aos 4 anos. Isso. Eu tinha essa questão de não poder dormir, tentar ficar alerta, né? Você não teve nenhum trauma, não? Um caminhão de trauma. Ixi, um ônibus escolar de trauma. Quem nunca, né? Mas o bom é descobrir, viu? O bom não é ter, Pois o bom é entender. A questão é exatamente essa. É onde nós vamos conversar, entender mais com a Mara hipnoterapia. Exatamente. Para entender como é que isso pode destravar, inclusive, a sua evolução, né? Até para entender mais sobre o negócio. E ela deu um passo, né? Que através da hipnose, você se voltou num trauma de quando você tinha 4 anos. Exatamente. E aí, eu tinha feito essa sessão, tinha achado incrível. Era um psicólogo na época que havia feito essa sessão com um psicólogo na época. E fui embora para casa feliz da vida, mas também na época ainda não tinha surgido psicologia na minha vida. Quando eu resolvi fazer faculdade de psicologia, eu não vi nada sobre hipnose. Não tinha na emenda. Você procurou? Eu cheguei achando que seria natural. Não era, né? Não é regular, não é comum ter, não que seja proibido, tá? É regulamentado, o Conselho de Psicologia aceita, é tudo certinho. Mas não é comum ter essa matéria. Existem outras matérias ali. Eu só utilizei a hipnose no meu TCC. Só. Eu consegui um professor que me orientasse e fiz com hipnose relacionada à dor. Um artigo, como evitar anestesia, aquela anestesia Sim. Através da hipnose, que eu acho interessante. Consegui fazer meu TCC nessa área, mas quando eu comecei a atuar como psicóloga, eu não utilizava a hipnose no início. Como eu falei para vocês, eu fazia fim de semana, à noite, em uma clínica que eu ainda fazia com plano de saúde. Ou seja, eu trabalhava o dia inteiro, não ganhava nada. No sábado, o sábado inteiro. Mas achava muito bom
esse atendimento, até que surgiu um caso dentro da clínica que eu olhei e falei, poxa, dava para fazer uma hipnose aqui. A Pra sessão tá aprofundar. muito curta. Se fizesse uma hipnose, ia Evoluir. mudar alguma coisa. Novamente, a área do empreendedorismo, a dor né? Exatamente. da falta de alguma coisa. Né? Atender sempre, né? A gente quer sempre atender. Exatamente. E aí eu peguei, só porque 40 minutos dentro de um setting terapêutico é pouco, eu acho pouco tempo hoje. Eu nunca mais atendi, depois que eu saí desse período, só 40 minutos, tá? É recomendado, ok, eficaz, mas no meu caso eu gosto de fazer com mais tempo. E aí foi nessa época que eu decidi, eu já tinha feito na época do TCC alguns cursos de hipnoterapia, tinha utilizado algumas para prática ali, para poder ter, né, essa experiência, para trazer os resultados, mas não era minha especialidade, não pensava que ia utilizar de novo. E aí, nesse momento, eu falei, não, espera, vamos fazer alguma coisa, vamos tentar utilizar. E aí, eu também não era ético chamar essa paciente, era uma mulher, para fazer fora da clínica, porque eu tinha um vínculo com a clínica. E aí começou o questionamento na minha cabeça, poxa, eu podia fazer mais, eu deveria fazer mais. Aí eu me desliguei da clínica, onde eu atuava, e decidi fazer um anúncio, criar um Instagram e fazer um anúncio ali no Instagram para ver o que ia acontecer. Falei, vou fazer e vamos ver, porque vamos ver o que dá. Em 2 semanas eu já tinha minha própria clínica. Já tinha pedido contas do meu trabalho. Tinha desligado. Já tinha me desligado. Eu precisava ficar 1 mês, mas aí eu conversei. Primeiro eles me deixaram sair às 11 da manhã. Não, às 3 da tarde. Aí depois me deixaram sair às 11 antes do almoço. Aí depois eles, quando já tinha treinado outra pessoa, eles falaram, não, agora você pode ir. E aí eu fui para a clínica e que foi muito bom. Mas também trouxe outras coisas, né? Não é o final feliz aí não, gente, embora tenha sido bom. E aí eu resolvi investir em marketing, eu entendi o poder do marketing, que eu não conseguiria nenhum paciente ou cliente se não fosse pelo Instagram. Na verdade, eu anunciava no Google, tá? O anúncio era no Google, mas eu tinha criado a página do Instagram também, porque as pessoas sempre que entravam em contato queriam ver o trabalho, queriam ver alguma coisa. E depois eu contratei uma empresa para gerenciar o Instagram, gerenciar e cuidar também, e fazia anúncios lá no Instagram também, embora na época não tivesse tanto retorno quanto o Google. Na época as pessoas ainda procuravam mais Google do que Instagram. E assim foi por um tempo, até que começou a diminuir a quantidade de acessos. Eu não vou falar que foi um problema, mas enfim, eu e o pessoal do marketing, nós começamos a não nos entender tanto, porque eles queriam que eu criasse novas abordagens, novas estratégias, que eu não estava vendo tanto resultado, começou a ficar muito caro, e eu peguei e falei, gente, deixa eu aprender a mexer com esse negócio de Instagram, vou aprender a fazer isso. Comecei a assistir vídeo no YouTube sobre como fazer um Instagram viral. Uma das primeiras coisas que eu aprendi foi que aquele Instagram, que na época, viu, gente? Eu nem sei ao certo como está isso agora. Mas aquele Instagram que já está acostumado com o tráfego pago, ele não vai crescer tanto de forma orgânica. E aí eu falei, eu quero crescer então agora de forma orgânica. O algoritmo reconhece isso. Isso. Né? Ele espera que você continue, porque ele já entendeu que a sua empresa funciona daquele jeito. E eu falei, vou criar um Instagramzinho aqui à parte. E foi um sucesso. 150 mil seguidores em pouco tempo, 200 mil. E aí eu comecei a criar uns outros Instagrams também para entender, que foi o que me trouxe para o marketing, né? Inclusive, o Instagram do Bloquinho Y aqui de Goiânia foi o Instagram que foi doado por mim, na época com 90 mil seguidores, que eu doei. Legal. Então, assim, é totalmente orgânico, pessoal engajado. E aí eu falei, eu vou aprender isso aqui de verdade. E cresci demais mesmo no Instagram. E ainda atendendo, né? Tentando puxar um pouquinho ali para o mundo da psicologia, mas eu vi que não ia dar mais para ficar só na psicologia, que é maravilhosa. Eu amo a psicologia, mas que limitou. A psicologia, eu acho que limita no sentido de que eu troco a minha hora pelo atendimento e eu não tenho como crescer mais.
eu posso cobrar um pouquinho mais na sessão, mas eu não consigo atender tantas pessoas mais. Não consegue né? escalar. Porque... Exatamente. Ou eu teria que escalar através de cursos ou alguma outra forma. E achei que seria assim. No primeiro momento, eu falei, poxa, eu vou ficar no campo da psicologia. E aí, meu Instagram já estava muito grande. E ele tinha o mesmo e-mail para várias contas. Clonaram todas. Nossa. Perdi várias contas que eram contas a minha, né? E contas darks que já estavam bem grandes, que já davam para tirar um dinheiro ali. Eu falei, poxa, agora recomeço ou não recomeço? Nos primeiros minutos eu pensei, vou reclamar com a vida e tentar recuperar, né? A primeira coisa que a gente pensa. Só porque o Instagram, ele estava dando quem invadiu a conta estava dando golpes, né? Tentando tirar dinheiro das pessoas. E aí, quando eu percebi que alguém podia ser lesado, eu falei, não adianta tentar recuperar, porque alguém pode investir um dinheiro ali achando que sou eu que estou pedindo. Aí eu comecei a pedir para todas as pessoas denunciarem para o Instagram cair e realmente deixar de ser um perigo, uma ameaça. E aí foi em outubro, foi dia 26 de outubro, que é o aniversário da Clarinha, dia 26 de outubro. Eu estava viajando quando o Instagram foi clonado. E aí eu peguei e fiquei até, acho que janeiro, sem mexer, assim, sem vontade de... Sem estar online, vamos dizer assim. Sem vontade mesmo de usar. Eu acho que eu Isso criei... aqui agora? Isso, não, no outro outubro. Entendi. 2003, 2024. 2023 para 2024. Então foi recente. Foi. Perder o Instagram foi recente. E aí eu peguei e fiquei um tempo, até final de janeiro, acho que até essa época agora, essa semana que nós estamos agora, que a gente fala agora que passou o carnaval, agora tem que fazer alguma coisa da vida, não dá mais para chorar as pitangas. Acho que foi mais ou menos essa época. E aí eu voltei bem focada também, falei, vamos crescer, vamos fazer, mas ainda com a psicologia e já com esse trabalho que eu já tinha começado, esse pequeno trabalho de marketing, ser do Instagram, ensino, ajudo, mas ainda atendendo, ainda no consultório. Até que eu recebi o primeiro convite, que eu achei até que era fake, porque convite pro Tigrinho todo mundo recebe, né? Todo mundo. Todo dia. Toda hora. E eu não consigo. Tô ensaiando entrar no Tigrinho, mas eles iludem a gente também. O Tigrinho eu já tinha recebido várias vezes e tinha simplesmente passado ali, não tinha olhado. Até que um dia eu recebi um convite e eu nem sei como que eu olhei, porque eu não consigo mais olhar todas as mensagens que chegam, se não for uma pessoa que eu sigo. Hoje eu estou com 379 mil seguidores. Não ia errar, não. Que eu olhei e estava 379. Isso. E aí, quando eu vi uma mensagem, né, que era do Rodrigo Oliver, que é da Rede TV, falando, Mara, eu te sigo, vem fazer um quadro com a gente. Aí eu falei, gente, mas como assim um quadro? Aí ele explicou. Inclusive, você vai quarta-feira para lá. Né? Inclusive, eu vou quarta-feira estaremos vou quarta para São Paulo, quinta-feira acompanhe aí nos bastidores, que nós estaremos no TV Fama gravando durante o dia inteiro, das 8 da manhã às 11 da noite. Eu não sei que tanto que eu vou gravar, não, mas vai ser bem bacana. E aí, ele fez essa proposta, eu fiquei com medo no início. Falei, gente, como assim? Do nada, né? É fake isso. Mas eu entrei, vi que era um Instagram sério da Rede TV, vi que ele tinha um Instagram, vi que ele tinha um conteúdo nas redes sociais, também nos jornais, revistas, E aí fiz algumas ligações de vídeo, porque mesmo assim a gente ainda fica com medo, Hoje em dia né? Tem que ser assim. Se você não tiver apavorado, você tá errado. Não, e a vergonha de falar assim, gente, até pra família, né? Tem alguém me convidando ali para fazer um programa de TV, mas e o medo de não ser verdade? Me ajuda a pesquisar sobre isso. O medo de não ser verdade depois virar aquela zoação de família, né? Ser um fake, né? Eu fiquei um pouquinho com medo, mas depois era real, né? Foi muito bom. E aí, depois disso, foi uma coisa atrás da outra. Aí eu não sei nem te falar datas mais de como as coisas foram acontecendo, porque aí foi o programa da Rede TV Espírito Santo, depois veio da Rede TV Tocantins, aí depois já veio a UOL, depois, em seguida, veio o Jorge, que eu já estava, assim,
olhando, né, com aquela vontade de fazer parte daquele programa, já assim, Já Jorge, oi, coçando, me né? me nota aqui, por favor, eu existo. Até que ele falou, não, Mara, nós vamos conversar e trouxe essa oportunidade aqui em Goiânia. E aí, quando chegou essa oportunidade em Goiânia, foi o que eu precisava. Por quê? Aqui em Goiânia, a gente, né, eu até agora sou presidente de uma OCIP, a Mandala, não sei se eu coloquei também, que eu vou esquecendo Não. das coisas. A Mandala está em atividade desde 2008. Ela trabalha, enfim, promovendo também eventos, muito na área de esporte, cultura. E eu já queria muito ficar mais, direcionar mais meu trabalho para Goiânia, mas eu tinha sempre essa visão que poderia crescer a nível de Brasil, né? Porque o programa de TV não tinha vindo inicialmente para cá. Mas quando o Jorge me abriu essa porta, eu falei, poxa, Não tem mais volta. agora eu vou trabalhar em Goiânia, porque a Goiânia agora vai ser o meu foco por um tempo. Por bastante tempo, porque é a cidade que eu moro, é a cidade que me acolheu, é a cidade que trouxe várias oportunidades para mim, que eu amo bastante aqui. E aí, é agora realmente direcionando o meu trabalho mais para a cidade, com objetivos de, inclusive, atuar mais nessa área de influência aqui e me desenvolver. E aí agora tenho novidades também. Acabei de ser aceita no BNI Cerrado, que é um grupo de network que vocês não sabem, né? Ocasionalmente a gente Ocasionalmente nós traz fazemos parte aqui, né? Então, que é uma instituição super séria. Vou até pedir um Maison para pôr uma plaquinha, BNI aqui. Tem que ter um patrocínio aqui, né? Tem que ter um patrocínio do BNI. Eu apoio. Né? Essa questão Eu amo acho essa válido. questão de patrocínio, eu sempre apoio. Eu adoro essa questão. Nós também, Não é? né? Ajuda muito, né? Dá um Então, empurrãozinho, você não sabe o tanto, Mara. o problema é que vocês têm que falar também, viu? Que vocês já viram que eu não paro de falar, né? Eu começo e eu emendo. Mas eu não emendo é, um Mas, assunto mas no outro. o legal é isso, porque a gente quer saber essa jornada. E essa jornada já tem alguns pontos aí que a gente pode frisar. Um delas é a oportunidade. Tantas oportunidades que você foi abraçada, né? Ou que foi ocasionada e você não titubeou, ou seja, você não recuou. Exatamente. Aí eu fico com uma pergunta sobre essas oportunidades que todas você toparam. Você se sentiu preparada nessas oportunidades? Nenhuma. Nunca. Você sentiu assim, eu estou preparado? Ou só o famoso, Não, só vamos? Na verdade, eu sou uma pessoa, eu me sinto um pouco destemida e às vezes eu tendo até a achar em alguns momentos que sou capaz, mas quando surgiu algo novo sempre dá medo. Sempre dá muito medo. As primeiras vezes que eu fui gravar ali o programa da Rede TV, você não tem noção. O Marco sabe. Ele penava, porque eu ficava nervosa, irritada, e ficava com medo, e olhando o vídeo, e tudo pra mim, tudo tinha... eu gaguejei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não olhei pra câmera, eu não fiz... Gente, era desesperador. Mas fiz assim mesmo. Mas a vantagem disso tudo, né, é que é o aprimoramento. Que a jornada nos transforma nisso, né? Que é ver a evolução. Todo ser precisa evoluir. E o conhecimento mais ainda. Exatamente. Então, quando você se cobra, a gente se torna querer o melhor para nós e para quem está assistindo, ou seja, entregar melhor. Isso é maravilhoso. Isso, tipo, você desenvolve bem isso aí. Exatamente, mas não tem como, gente, fazer assim. Eu acho que novos desafios, seja em qualquer área da vida, novos desafios, a gente dá aquele frio na barriga, né? Não tem que fazer, mas dá aquele frio na barriga. Na verdade, o sentimento, principalmente do frio na barriga, o meu entendimento é que depende da distância que você tá do seu ponto de ancoragem, aonde você fica tranquilo, né? Sim. Então, por exemplo, como você dá saltos muito diferentes, aí você fica completamente apavorado. Uma coisa é você vender pneu e a partir de amanhã você vai vender carro. Tá meio ali conectado, você conhece mais ou menos as pessoas, você tem um contato com os amigos, o cara que comprava o seu pneu também pode querer dar uma olhadinha no carro. Que a gente fala, né, de trabalhar ali a cadeia horizontal. Mas no seu caso, como você muda completamente, a área, estava no agro, de repente você vai para psicologia, você não tem nem quem que vai te apoiar, quem não vai te dar suporte. Exato. E dentro disso, né, que é essa questão toda de destemida e construir o seu caminho desse jeito. Qual que é o seu sentimento para essa vontade de fazer coisas
tão diferentes uma da outra. Porque a gente sente meio como o José, né? Você deixou para trás, quase não fala mais, nem lembra que estava fazendo aquilo e agora a sua vida é outra. Na verdade, eu encaro muito como essa questão que eu disse antes da fé. Eu sei que existe um propósito, né? E eu acredito que em cada lugar onde eu passei, em cada vivência, existiu algo importante que eu deveria ter feito, né? Meu irmão, ele costuma... Até tem uma coisa engraçada que eu me lembrei agora, saiu um pouco do contexto. Na época que eu trabalhei na empresa com ele, antes da psicologia, eu trabalhava numa empresa familiar. E aí, houve um momento ali que um funcionário, ele infartou. E todo mundo decidiu, inclusive, eles ligaram para a emergência e eles decidiram que ele estava tendo uma crise de ansiedade, né? E aí, quando eu cheguei, eu falei, não é crise de ansiedade, ele não... estava muito diferente de uma crise de ansiedade. Eu falei, ele está infartando. Eu liguei para a emergência e falei, olha, eu sou psicóloga e eu estou afirmando que isso não é uma crise de ansiedade. E realmente, eles chegaram assim, ele ficou 30 dias internado. Aí meu irmão, ele ainda brinca, fala assim, Mara, você passou por aqui para salvar o Alexandre, ele se chama Alexandre, né? Tá bem hoje está bem. E eu acredito nisso. Eu passei pela psicologia porque eu tinha muito para fazer ali. Houve um momento que eu vou falar aqui para vocês que parece inacreditável, mas foi um dos momentos mais importantes dentro do consultório, onde chegou uma pessoa que havia perdido a visão, ela por questões emocionais, e ela saiu do consultório na primeira sessão enxergando. Ela não enxergava de um olho e saiu enxergando. Então, quando você vê uma coisa dessa e a pessoa ela saiu dali, né? Porque sai daquele escurinho ali chorando e tal. Daí a pouco, daqui 2 minutos, ela mandou uma mensagem: Mário, estou enxergando. Eu guardo essa mensagem aqui até hoje. E tinha tanto tempo que eu não enxergava de um determinado olho, e isso é emocionante. Isso, é emocionante. Isso você se tudo sente. Da terapia de hipnose. Através da hipnoterapia. Porque a nossa mente é muito poderosa, né? Se você acreditar que você não pode fazer alguma coisa, você vai ter uma limitação. Realmente, provavelmente você não vai conseguir fazer. Se a sua mente realmente acredita que não é possível. Entendeu? É assim, meu amigo? Eu tô anotando tudo. Dá licença que eu tô tendo aula. Então, isso foi, assim, outros casos, outros relatos, mas esse é o mais difícil de explicar de uma forma científica, porque quando a gente fala de emoção, né, às vezes uma outra pessoa teve um ganho muito maior porque passou a viver de uma forma muito melhor, não foi algo físico, foi emocional. Mas esse é realmente mais impactante. Quando você vê um resultado físico, ele traz mais impacto. E como é que você transiciona nisso? Que é interessante que você teve impactos tão grandes e aí você começa, dependendo de como for a experiência da pessoa, ela fala, nossa, parece que eu entrei no modo automático, as coisas estão funcionando, tá dando certo, é aqui mesmo que eu tenho que ir. Como é que você sentiu o aqui já deu a minha missão? Foi justamente... algumas coisas aconteceram, né? O mundo externo, ele também tem muito poder sobre a gente. Veio essa questão do Instagram, veio o fato também, porque eu tenho meu filho, que é minha vida, meu tudo, meu príncipe, meu bebê, se ele estiver ouvindo. Ele chegou num ponto da vida que até então eu precisava ficar muito presente. Ele ainda não dirigia, não tinha como se locomover, então a gente tinha aquela rotina muito, muito certinha com os horários. Quando ele começou a dirigir, foi para o exército, ficou um pouquinho mais distante, eu comecei a ter mais tempo para fazer outras coisas também. Que veio com o Instagram, veio com outras coisas, e aí eu comecei a ir mais para os eventos, com o Marcos, acompanhar mais, seguir outros caminhos. E aí, quando você começa a viver outras coisas diferentes e ver outras situações, acho que é isso, a gente começa a deslumbrar outras coisas, outras vivências, né? Não que eu não acredite, eu não confie na psicologia, confio, acredito, gosto muito. Se tiver algum problema hoje, eu vou procurar. Vale dizer. Anos depois, eu achei esse mesmo hipnoterapeuta lá em Brasília. Eu procurei, eu não sabia, eu não me lembrava, porque tinha muitos anos, né? Não me lembrava o nome dele, ele se chama Reinaldo. E aí, eu
fui procurando sites, porque antes eu tinha sido um panfleto. Fui procurando sites e encontrei por uma fontezinha que tinha no consultório. Tinha a fontezinha, eu me lembrei. Falei, tenho certeza agora. Que é ele. É ele. Então, quando eu preciso, eu faço também. Eu encaro isso, sim, como uma missão. Mas o meu Instagram, né, e ele também tem muito disso, eu trago muito disso também, de trazer muitas orações, muita fé, trazer muitas reflexões ali. E acredito que ali também eu consiga atingir muitas outras pessoas. As pessoas me procuram, as pessoas precisam muito desabafar também, não é exatamente uma psicologia, mas querem desabafar, querem falar delas. Eu acho que o que eu mais... Acho não, com certeza. O que mais tem no meu Instagram são as pessoas querendo falar da própria vida e querendo desabafar e querendo uma palavra de apoio, uma motivação. Então, a gente começa a usar as ferramentas que tem de uma outra forma, mas que dá uma tristezinha falar assim, poxa, sair daquele lugar, dá. Eu gosto muito dessa linha de raciocínio que você trouxe, que é da ferramenta. A pessoa, ela fica apavorada, ela acha que a graduação, a faculdade, ela a define. Então, eu virei médico, agora eu sou médico e para sempre eu vou ser médico. E também me incomoda um pouco a pessoa do eu estou médico, mas não entende muito bem o que é isso. Porque o meu sentimento e minha compreensão é exatamente essa, que você tem uma caixa de ferramentas. E aí você vai colocando ferramentas dentro dessa caixinha. Então, a psicologia e a hipnoterapia, ela vem como ferramentas. Você nunca deixa de ter aquela ferramenta. Exatamente. Né? Que hoje as redes sociais, igual você falou, você deu ali uma rolada, né? Deu uma scrollada ali nos comentários, o que mais tem é pessoas Sim. gritando por ajuda. Sim. E aconteceu isso com a minha família, meu pai faleceu, minha mãe faleceu, perdi meu irmão, né? E agora eu estou passando por uma situação barra. E, de fato, a psicologia é uma tremenda ferramenta para que você consiga se conectar. No mínimo acolher e ouvir, né? No mínimo. E aí hoje acaba que é isso mesmo, né? Você não desconecta completamente. Hoje, como é que é o seu caminho nas redes sociais? Como você faz, o que você faz? É isso, é acolhimento, é apoio a essas pessoas? Hoje eu coloco todos os dias aquilo que eu acredito. Eu sou uma pessoa de muita fé, e também acredito muito em lei da atração. Mas a lei da atração que funciona para mim, né? Porque para cada pessoa funciona de um jeito. É aquela que acredita que Deus é responsável por tudo. E, lógico, não tem como eu falar que a lei da atração não é de Deus, porque tem gente que ainda vê dessa forma. Não consigo ver dessa forma. Deus nos criou, e Jesus, ele falou muito, muito sobre fé. Muito, o tempo inteiro. A fé é uma espécie de... Né, eu acho que a lei da atração é uma ramificação da fé, vamos pôr, né? Porque a fé é maior. Se eu acredito, eu terei. Eu consigo. É isso. Então, eu consigo, eu suporto, né? Exatamente. Então, eu trago muito nas minhas redes sociais essa questão de motivações, orações. Eu coloco uma oração todos os dias, né? Assistimos orações todos os dias lá em casa, do Bispo Bruno Leonardo, que faz as orações diárias, não sei, provavelmente aqui alguém já ouviu falar, porque ele tem bastante seguidores e ele é bem, como que eu posso dizer? E ele também traz uma mensagem muito voltada para essa questão também da fé, do poder. Eu não acredito muito nessa questão de eu preciso sofrer. Eu acho que a gente só passa por qualquer tipo de sofrimento no momento em que a gente não aprendeu algo. No momento em que eu aprendo, não faz sentido, né? Eu não daria um castigo para o meu filho se ele não precisasse aprender algo para que ele sofresse. Eu não falaria, olha, ele não pode fazer alguma coisa, ou para uma criança, ou para o meu filho, para qualquer pessoa. Eu sempre acredito... Para limitar, né? Isso. Ou para educar, né? Exatamente. Eu sempre acredito que tudo que não foi tão legal naquele momento foi porque realmente eu precisava aprender algo e seguir em frente. Então, eu trago todos os dias essa mensagem. Eu trago essas mensagens todos os dias. Se você entrar ali na aba de Reels, você vai ter um choque ali. Um choque não, uma infinidade, um monte. Uma chuva de orações e motivação e lei da atração e você é capaz e pensamento positivo. E eu trago bastante isso. Hoje, claro, né? Com essa ferramenta, vamos usar de novo a palavra ferramenta, que a TV,
que é o UOL, que são as formas que hoje eu tenho de trabalho, né, de trazer renda e de crescer e expandir, né? A gente precisa trazer dinheiro para investir e expandir. Eu ainda estou em construção de uma nova, como que eu posso dizer, uma nova cara para o meu Instagram, porque agora está mudando um pouco, né? Eu não consigo trazer só o conteúdo que eu gostava de trazer antes, passar um tempo ali falando sobre algo que aconteceu, sobre as minhas próprias reflexões. Hoje eu interajo mais nas redes, eu trago, igual hoje, agora vai ter esse podcast, todas as semanas eu posto também os programas que eu vou, os lugares onde eu vou, as empresas que eu visito. Então, ele está mudando, ele está mudando um pouquinho a cara dele ali, mas sem perder a essência. Isso é muito fundamental, né? E você acredita nessa jornada de transformação, de conhecimento, de crescimento, que tudo é um ciclo. Você falou muito de mudança. Passei por isso, passei por aquilo outro, fui por este caminho, achei melhor por esse, mudei de profissão, mudei de realidade, eu mudei de emprego. Você acha que tudo é voltado com a espiritualidade e tudo tem um limite, ou seja, um ciclo. Meu ciclo girou, veio até aqui, eu começo outro ciclo. Independente se ele seja bom ou ruim. Algumas coisas, sim. Outras, não. Por exemplo, a família é fundamental, né? Não tem, É um pilar. Não tem como ser cíclico. Isso é a nossa base. Alguns pensamentos, algumas condutas, uma ética que existe ali dentro, eu acho que esse tipo de coisa não muda, que é a essência mesmo, né? Aquilo que eu realmente sou, que vem da essência. Mas algumas coisas, sim, são cíclicas, porque, gente, tudo muda. Eu não sou a mesma pessoa que eu era há pouco tempo atrás, né? Aquela história de que o rio não é o mesmo um segundo depois, não é mesmo. Nós mudamos, nós deixamos de gostar de coisas que nós gostávamos, nós deixamos de gostar de ambientes, né? Depois que a gente passa dos 40 e aprendemos a poucos, gostar de outras coisas muda. Também, né? Deixamos de gostar e aprendemos coisas novas. E aprendemos a gostar de outras Paladar coisas. é um deles, né? Exatamente. Mudar a alimentação, gostar de alimentos que nós não gostávamos, né? Exatamente. Lugares também, né? Às vezes um lugar que eu ia antes gostava muito, hoje eu vou e me sinto desconfortável e falo assim, não é aqui. Mara, teve ouvindo a sua história antes, nos bastidores, tem uma particularidade que me chamou a atenção. Que você fazia parte de uma equipe, sentiu um certo momento que você não se identificou, teve algum problema. E foi a equipe de marketing. Que você saiu para buscar mais conhecimentos, dar uma aprofundada para seguir uma vida em outro momento, não é isso? Isso. Como é que foi essa trajetória, essa situação para você? Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade para cobrar. Sabe aquela pessoa que tem dificuldade para falar assim, olha, eu fiz a minha parte, mas você não fez a sua? Vamos, né? Vamos lá. Chicotinho na mão. Tá errado? Por que não funcionou esse mês? Teve um mês que o domínio, ele vence todo ano, né? De ano em ano, né? De ano em ano, o domínio do site. E aí, teve um mês que eu mandava mensagem, né? E eu, assim, quem controla... Não era eu não tinha um controle sobre isso, né? Eu mandava mensagem e falava assim, poxa, não teve nenhum lead esse mês. Eu já tinha pago o investimento, tinha pago tudo. E não teve nenhum lead esse mês. Ninguém entrou em contato. Como assim? Não, vou olhar. Quando foi olhar, eles... tinha vencido o domínio, então ninguém ia entrar mesmo, o site não estava no ar, e eu não olhei, né? Porque a gente olha, no início a gente olha várias vezes o site como está, depois você se cansa de olhar. E aí eu só falo, gente, tem alguma coisa errada, vamos melhorar. E aí depois fui ver, era isso, não estava funcionando por causa disso. E aí enfim, você não teve nenhum novo paciente naquele mês, porque a hipnose, embora alguns pacientes tenham ficado mais, eu sempre fiz um anúncio em cima da hipnose. E a hipnose é uma terapia que você vende dizendo que ela é uma terapia muito mais rápida do que a psicologia tradicional. Então, a maioria dos pacientes, eles vieram atrás de um tratamento mais rápido. Então, muitas pessoas a não ser aquelas pessoas que gostam de análise e falam assim, agora eu vou seguir fazendo a psicologia tradicional e tal. As pessoas querem um resultado mais rápido. Então, não é uma terapia que a pessoa passa, igual na psicologia tradicional, que a pessoa vai passar 2 anos com você no consultório. Então, precisa renovar. Você
precisa ter cliente toda semana, porque você quer encerrar com aquele outro cliente. Você não quer Quer ter o resultado com ele, né? Ou seja, Isso. que ele siga. Você faz um tratamento com aquela pessoa, ela segue a vida, ou ela volta por outro motivo, ou indica alguém, enfim. Você tem que seguir em frente. E aí não chega nenhum paciente durante quase um mês, né? E aí eu ficava até com vergonha ali, às vezes, de mandar mensagem de novo, falando, poxa, mas não chegou ninguém. Aí manda mensagem de manhã. Mas outro dia sem lead, aí isso foi bastante difícil. E aí talvez, se eu tivesse conversado mais, ido até lá, reclamado, eu tivesse descoberto antes. Mas eu não fiz, eu fui empurrando também, é o que eu te falei. Eu encaro isso hoje, eu encaro como um defeito, porque assertividade, acredito que é uma palavra muito importante, que as pessoas precisam aprender mesmo, trabalhar. E eu tenho que tentar trabalhar isso A nos dias de hoje. decisão ela é muito mais assertiva, né? Quando você decide alguma coisa. Exatamente. É perguntar da forma correta, da forma respeitosa, mas eu quero meu resultado porque, enfim. E aí esse tipo de situação foi minando o relacionamento de trabalho. Tanto que no último mês, eles ainda foram bacanas comigo. Não ficou um clima muito chato, não, porque eles ainda foram bem bacanas. Porque já tinha tanto tempo que eu estava lá, que ele falou, Mara, eu vou fazer um mês de graça para você, grátis, porque eu acredito que você vai voltar depois e parar o trabalho é pior, porque depois, para recomeçar, segundo ele, se você para um trabalho, e eu não entendo bem dessa parte de tráfego pago, tá? Eu entendo do orgânico. Mas ele me disse, se eu parar essa questão agora do tráfego pago e você for voltar o mês que vem, vai ser muito pior. Porque a gente precisa recomeçar, e tem que testar, e tem que não sei o quê. Então, eu vou fazer para você o último mês, ele falou, vou fazer, porque eu acho que você vai voltar o mês que vem. Só porque aí o outro Instagram já tinha... As coisas são muito rápidas na minha vida, né? É muito rápido. De forma orgânica, foi mais rápido que o patrocinado. Eu tinha chegado a 18 mil no outro, que eu patrocinava já há alguns anos, e tinha uma equipe que fazia minhas fotos, fazia aqueles reels bonitinhos. Nesse meu, não tem nada disso. O mais simples possível. Muito mais simples. Mas aí, usando estratégias, né? Áudio em alta, fazendo vídeo dentro do próprio Instagram, utilizando as legendas dentro do próprio Instagram, para o Instagram entender que eu estou utilizando a ferramenta dele, utilizando as palavras-chave várias, fica ali horas escrevendo. Que é o famoso hashtag. Não, as hashtags são só 3, hoje em dia, que aconselho a utilizar. Mas, por exemplo, se eu vou fazer um vídeo aqui, um que viralizou bastante, que está até em destaque, que deu mais de 9 milhões de visualizações, que é o Salmo 91. Ali eu coloco várias palavras-chave para direcionar, para o Instagram entregar para as pessoas que pesquisaram. Então, eu coloco ali Salmo, Bíblia, versículo, oração, proteção divina. Vou trazendo todas as palavras-chave e minimizo. Coloco bem pequenininho para não dar para ver, para ficar oculto. Mas isso chama a atenção do Instagram. Ele entende que quem pesquisou ou falou sobre isso, né, vai chegar até seu vídeo. E aí, realmente, utilizando todas as ferramentas ali, que eu não vou me lembrar de todas aqui agora, foi muito diferente. Foi muito diferente. E a constância. Eu acho que desse tempo todo, só teve um dia que eu não postei, que foi o dia que foi uma emergência médica. Mas todos os outros dias, desde que eu voltei lá daquele outro carnaval, não teve um dia que eu não postei. Isso faz todo sentido, Mara, que essa semana eu estava observando, Crispim, sobre constância. Você falou sobre isso, foi até depois que o Crispim falou sobre constância. Que agora que nós estamos numa constância, até com o Bora Up, foi o comentário do Crispim. Que você sabe que tudo no início não é fácil, nós passamos por isso, né, Crispim? A jornada, ela é difícil, nós estamos no segundo ano, né, Crispim indo pro terceiro, né? Nós já estamos no terceiro. No terceiro ano. Borges. Que é isso? Eu estou atrasado. Você não está se lembrando. Eu aqui estou me sentindo aquela esposa que você não lembra. Eu ia falar isso agora. Eu sei como você se sente. Eu sei exatamente como você se sente. E nós passamos por isso, né? A constância de insistir, de persistir, de bancar, de honrar, de acreditar, né? Exatamente. E eu ouvi sobre constância que um rapaz, eu me discordo o nome, da internet, que a primeira coisa que ele faz como disciplina pode estar caindo para ele resolver as coisas é postar alguma coisa.
Exatamente. Ele inicia o dia com uma postagem. Exatamente. Independente do que está acontecendo. E aí, parece que até alguém me perguntou para ele assim, mas acidente, tragédia, tudo. Tudo. As pessoas E a primeira já... coisa que eu faço, é prioridade na minha vida, eu amanheço, E é com uma posta. postagem. Exatamente. É como Que aqui. valida. É como aqui. Você tem um podcast. As pessoas vão assistir você e você vai entrevistar pessoas. Quem você vai trazer para cá? Pessoa que vai vir, vai trazer conteúdo ou uma pessoa que vai marcar contigo e na hora H não vai aparecer e vai dar uma desculpa? Não tem jeito, você tem que colocar no ar. Ah, e outra coisa muito importante. Quando eu comecei com o Instagram, eu entendi que eu não era famosa, que ninguém me conhecia. Então não adiantava eu ficar colocando meu rosto em tudo, né? Não adiantava eu querer... teve uma época que eu colocava mais meu áudio, mais minha voz nas coisas, porque não adianta, as pessoas não vão compartilhar o meu conteúdo sem me conhecer, sem que eu faça algo muito diferente. Eu não estava fazendo algo muito diferente. Então, o que eu precisava fazer? Trazer coisas que as pessoas iriam postar, coisas que eu acredito, obviamente, mas que as pessoas, porque é muito clique, né? Então, se você, todos os dias, igual eu faço, coloco uma oração todas as manhãs, bem cedinho, existem aquelas pessoas que, a hora que demora a oração, vão chegar lá e falar, Mara, cadê a oração de hoje? Eu já tinha que ter mandado. Porque elas vão pegar aquela oração todos os dias e vão enviar para alguém. Né? Se você coloca sempre a oração de boa noite, ou se você tem sempre uma frase de motivação, as pessoas, elas esperam que isso aconteça de novo. E vai ficando familiar. E aí você tem audiência, é como os programas de TV. Eles fazem o entretenimento para ter audiência e mostrarem ali no intervalo o conteúdo deles. Então, eu trouxe essa audiência através dos vídeos que seriam aceitos por todos. E nesses intervalos eu ia mostrando quem eu realmente sou. Mostrando o que eu faço, falando da minha vida. E assim, as pessoas vão chegando e ficando. Vai entendeu? Fidelizando, né? Isso. Rede social é relacionamento. Não adianta a gente achar que é diferente. Intenção, você vai no Google. Eu quero um uniforme. Uniforme eu já LCK digito Uniformes. lá no Google, LCK Uniformes, quero o melhor uniforme do Brasil, LCK Uniformes. Agora, se eu quero ter relacionamento com quem produz uniforme, o que isso traz para o meu negócio, o que isso traz para a minha equipe, olha como a equipe se sente mais envolvida, mais representada, as pessoas perguntam como é que é a cor de uniforme, para que lado que vai. Aí é Instagram. Exatamente. E isso tem aí. estratégia, né? Que é como você estava falando agora, que Instagram é pura estratégia. Exatamente. E é estratégia. teste, né? Não adianta, não tem jeito. Quanto mais você testar, melhor você vai ver para que lado que vai e vai conseguir, vai rodar mais. Ainda né? vou deixar essa dica aqui. É melhor você postar do que não postar. É melhor você postar ruim do que não postar. Que é o famoso antes feito do que perfeito. Exatamente. Né? É melhor fazer bem feito. Claro. Mas, por exemplo, hoje eu não estou com tempo. Estou com pouco tempo. Eu vou fazer um remix. Só um remix. Vou pegar um vídeo ali de alguém que fez, que é bacana. Vou fazer um remix. Vou colocar uma figurinha, vou colocar alguma coisa, vou colocar as legendas. Eu já tenho uma lista de legendas num grupo de WhatsApp comigo mesma. E aí eu já pego uma ali que se encaixa naquilo ali, já jogo ali com as hashtags e vai rapidamente. Existe também como você fazer de uma forma rápida, mas aquele vídeo que você faz inteiro, que você pega... Agora os backgrounds sumiram, né? Mas eu fazia muito vídeo com o background do próprio Instagram. O vídeo inteiro no Instagram. Pegava um áudio em alta, pegava uma imagem do próprio Instagram, coloco uma figurinha sempre coloco, nem que seja aquele brilhozinho que você diminui. Gosto de utilizar sempre a mesma legenda para dar essa imagem, para dar para as pessoas ficarem familiarizados, a mesma cor. Às vezes, como eu falo, às vezes eu faço um remix, mas se eu for fazer, eu utilizo a mesma fonte para a legenda, com a mesma cor, do mesmo jeito, do mesmo tamanho. A gente vai padronizando, entendeu? Isso é muito bom, Mara. A gente vê que o conhecimento e a aplicação daquilo e curar as dores é que faz todo sentido a entrega de um produto ou serviço, né?
E hoje, o que a Mara atua hoje? Em quais áreas ela está atuando hoje? Né? Nós vimos que você é uma polivalente, uma transformadora de carreira, né? Ou seja, uma jornada de desenvolvimento pessoal, né? Sim, sim. Hoje, o que você está atuando em qual área? Hoje, é a questão. Estou muito feliz, né? Porque é novidade para mim a PUC, aqui em Goiânia. Muito feliz com essa oportunidade. E tem também Você está na PUC, hoje você faz o que lá na PUC? a entrevista. O programa é Mara. O quadro é Mara. O quadro é Mara, está na Rede TV e está aqui na PUC também. Na PUC TV. Isso. E está aqui no Bora No Up. Panorama Goiás. Está aqui no Bora Up. Isso mesmo, gente. Está aqui. Estamos aqui. E Qual horário que passa? passa na quinta-feira, às 20h30. Vai ao ar. É o programa com o Jorge Neres. É gravado ou é ao vivo? Nós gravamos na quarta, mas é diferente, porque é uma gravação como se fosse ao vivo, viu? Ali, se você errou, vai. Não é igual na Rede TV que eu posso fazer. Corta, começa de novo? Corto, começa de novo. Não, ali não. Você... Com erro, sem erro, vai embora. Vai, porque tem toda uma equipe fazendo. A hora que termina uma gravação, porque fica no ar o dia inteiro. Toda hora tem programa, então toda hora tem alguém gravando para amanhã. E eles são muito profissionais. Então você vai, leva o seu convidado, faz a entrevista e bola para frente. Tem essa oportunidade agora que vai ser a minha primeira vez lá no TV Fama, né? Vai ser também uma experiência muito bacana. Você vai para uma entrevista ou vai fazer um programa? Eu vou participar do TV Fama. Eu ainda não sei exatamente o que eu vou fazer. Eu perguntei o que eu vou fazer. Ele falou, chega às 8 da manhã e vai embora às 11 da noite. Só isso que eu sei. Tem muita coisa para fazer, Tem muita né, coisa para intervalo. fazer. Que legal. Então, não sei. Participei de alguns programas ao vivo também, mas não presencialmente. Trazendo, principalmente a questão da psicologia Gente, eu preciso me lembrar o nome agora. Fala que eu te escuto, que não é nem na Rede TV, em uma outra emissora. O pessoal aí deve saber. Depois eu me lembro e falo aqui. Mas, enfim, ao vivo dá mais frio na barriga, né? Na Rede TV, na PUC também deu esse frio na barriga, mas eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz por fazer algo aqui dentro de Goiânia. Né? Que bom. Sabe aquela situação onde as pessoas de fora te conhecem um pouquinho mais? As pessoas me conhecem, mas não sabiam muito o que eu faço? Conheço muita gente, porque, enfim, esse mundo de eventos, a OCIP, tem uma grande... Tem um mestre dos eventos. Exatamente. Aqui, né? Que não quer aparecer, mas eu apareço por ele, não me importa. Mas a questão de fazer algo aqui vai ser muito importante para mim. Muito legal. Eu estou muito empolgada, animada, feliz. Eu fiquei muito feliz mesmo. Muito. Então, você está na PUC, já está... bem dizer, na Rede TV, né? Exatamente. E o que mais que a dona Mara faz? Matéria da UOL, tá isso. online, né? Já fechei um acordo com o Jornal Dia a Dia também. Ainda só esperando formalizar. Dia a Dia. Vai ser bem bacana também. Mais Que uma legal. oportunidade para trazer para as pessoas. E quero focar também agora nessa parte de influência. Né? Ir às empresas, gravar, experimentar as coisas, trazer mais a experiência do dia a dia ali, porque é uma parte que eu ainda preciso desenvolver, e hoje é o que vende, né? Não estou falando que a TV não vende, o UOL não venda, mas também é muito importante. É o Instagram, diferencial, né? Porque aí você vê o detalhe, aquilo que você estava dizendo né? Imagina eu poder ir lá escolher um uniforme, qual é o nome mesmo da empresa? LCK Uniformes. Indo lá na LCK Uniformes, escolhendo o uniforme, vendo o tecido, a cor, a forma. É diferente. É diferente. Porque eu tenho certeza que se eu te perguntar agora sobre o seu produto, você vai me falar algo que eu não sabia sobre ele, né? E aí o Instagram, ele também traz essa porta. Então, enfim, apostando e sabendo que coisas boas estão por vir e virão, e eu vou ficar muito feliz em cada uma Hoje delas. Você está atuando na área ainda de hipnose, de terapia? Eu tenho algumas psicologia. Pacientes que eu ainda tenho o vínculo, ainda atendo, mas são pouquíssimos agora e não começo novos atendimentos. Que bom. Não inicio. Como você é uma pessoa visionária, tem a experiência dessa parte de mentalidade. Aí vem uma pergunta que cabe até meu príncipe, que vai ficar de orelha em pé, que é do segmento dele. Quando a gente fala de psicologia, de tratamento, de mentalidade, hoje está muito em alta e vai estar constantemente em alta, que é a inteligência artificial. Sim. Né? Você, como uma pessoa de terapia, de psicologia, até de hipnose, o que você acha e acredita que a IA vai ser de bom e ruim para a humanidade? Eu já acho a IA maravilhosa.
Acho a IA É das minhas, pronto. maravilhosa. Então, pronto, eu já sou gente, super amigo da Mara. se você não Pode encerrar aqui agora, nós vamos embora. Se você não tem inspiração para fazer uma coisa, gente, o chat GPT ele é incrível. Se você pergunta, né, eu vou falar o GPT, que é o que eu mais uso, mas todas as inteligências artificiais. Aqui nós tá com o príncipe da IA. Pois é, príncipe da IA. Vamos defender aqui a IA. Como ponto negativo, eu tenho dificuldade para ver o ponto negativo da IA. Vou falar mais os positivos depois. Vou falar o negativo porque vou falar pouquinho. Se tiver, né? Não, porque, na verdade, o que eu acredito, né? O ser humano, ele tem muito mais potencial em tudo do que uma máquina, do que a inteligência artificial. Vai depender dele, se ele quer estudar, se ele quer aprender, se ele quer se desenvolver. Então, é uma ótima ferramenta. Olha, por exemplo, não vou falar de IA especificamente, mas se não fosse a internet, a globalização, como eu teria aprendido a lidar com o Instagram? Não teria, gente. Não adianta, né? Tava na Olivetti até hoje, né? E eu fiz Olivetti, vocês acreditam? Fiz. Datilografia. Fiz datilografia. Eu tenho esse diploma. AQZ, SWX, DSF, eu decorava as... Decorei tudo, ficava lá fazendo. Mas, enfim, existe, sim, as máquinas, né? Nós tivemos, no passado, a época da Revolução das Máquinas, as pessoas... da Revolução Industrial, mas também as pessoas queimando máquinas ali, naquela época, achando que não teriam mais chances de emprego, chances de trabalho. Eu vejo que sim, se as pessoas realmente se acomodam, hoje em dia, a falta de interação do ser humano é uma coisa ruim. Eu hoje, muitas vezes, eu deixo de fazer procrastino, deixo de fazer alguma coisa que eu queria fazer, porque eu fico no celular. Realmente, o celular ele toma muito tempo da gente, mas a inteligência artificial em si, eu não acho que vai ser um problema. Eu acho que vai trazer muita solução. Agora, depende de cada um como utilizar. Se não tiver equilíbrio, né? É como se eu não tiver equilíbrio com a comida, se eu não tenho equilíbrio com algo, se eu não tenho equilíbrio no meu relacionamento, se eu não tenho equilíbrio... É isso aí, vai ter que saber equilibrar, vai ter que encontrar as formas de equilibrar. Eu penso também da mesma forma. Eu tinha um tabu sobre isso, que a inteligência ia atrapalhar. Mas acompanhando a evolução e o conhecimento do Crispim em cima disso, que hoje ele está dominando muito essa ferramenta, a gente vê que é evolutivo estar acompanhando isso, né? E volta lá para a espiritualidade, né? Que a IA, para mim, é aquilo que está escrito na Bíblia. Nós falamos de espiritualidade, que é um dos principais pilares nossos, né? Lá fala, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Equilíbrio. Saber Exatamente, concordo dominar, plenamente. Né? E você sobre a dominar? Defenda, Crispim, sua vez de falar. Sabe aquela história que, quando vocês já falaram e falaram tão bem falado, eu só consigo endossar porque, no meu entendimento, a inteligência artificial é uma ferramenta a mais. Hoje a gente tem vivido, né, de formas que a gente conversa e fala assim, meu pai, quando dava 18 horas, encerrava o expediente, ninguém achava o meu pai mais. Quando acabava o serviço, deu 17 horas, não tinha celular, não tinha telefone, não tinha nada que achava o meu pai e ele podia relaxar. Eu tenho visto que a gente tem cada vez sido mais inundado de demandas, informações, todo mundo te pede uma coisa numa hora. Exato. Né? Então, aconteceu comigo, inclusive, esse fim de semana. Estou num feriado, lá descansando, e de repente eu recebo assim, Diogo, você é bom de matemática, não é? Dá uma força aqui para sua irmã que ela precisa resolver 3 exercícios para uma tarefa que ela precisa entregar. Eu peguei, joguei no chat GPT, falei assim, faça de conta que eu sou uma pessoa de primeiro ano do colegial e eu quero o entendimento desse exercício. E a ferramenta te entrega aquilo. Entrega. Então, não o resultado, acontece? mas o... Não, entrega tudo, inclusive ela explica e traz o resultado embaixo. Só que qual que é a questão? E aí é aquela história, né? Algumas vezes você vai conseguir fazer a adequação desse conhecimento para a pessoa absorver da forma mais adequada, né? A gente não está falando do resultado em si, como você falou, né, Mara? Você fez datilografia. Não que não tenha te ajudado para hoje. Hoje você tem um desempenho muito melhor no computador. Mas quando você começa a falar de inteligência artificial, é uma outra ferramenta. Ao invés de você passar muito tempo tentando descobrir como é que faz aquela equação,
você lê aquele exercício, entende qual é o conceito e explica para a pessoa de uma forma muito mais fácil para ela, mais tranquila, que você não precisa amarrar ninguém na cadeira, né? Eu não sei como é que foi com o seu pai, né? Castigo. Meu pai já me amarrou na cadeira para eu parar para estudar, já me deu uma cintada, que na nossa época tinha isso. Então eu entendo que a inteligência artificial, com esse volume, né, de oferta de conhecimento e de coisas vindo, igual você falou, sobre procrastinar com o Instagram, de repente, aquele relatório que você precisaria de 5 horas para fazer, com todo sua orientação e seu encaminhamento, você consegue fazer ele em 3 minutos. É. E você não precisa gastar mais 2 horas para fazer uma coisa que você, sei lá, despendeu fazendo a sua postagem diária. Eu acho que a inteligência artificial, ela serve disso, é uma ferramenta. Até porque se você não souber perguntar, a resposta também não virá correta, Não. né? Às vezes eu pergunto, falo, você pode melhorar. Eu motivo a minha inteligência artificial, eu falo, não, você pode fazer melhor. Você Vamos educa, lá, né? isso. Vamos lá, faça de novo, vamos deixar isso ainda Você mais tem criativo. outra oportunidade. Vamos lá, você é capaz. Me surpreenda, né? Exatamente, mas é aquela história, ainda tem, eu não sei se vocês já viram, mas eu ainda vejo aqueles reels de antigamente, a pessoa às vezes passando e vendo a primeira máquina de lavar e comentando, nossa, mas o que eu vou fazer no meu tempo livre? Né? E se nós entendêssemos que o importante são as pessoas, porque realmente, né, em momentos difíceis da vida da gente, nós temos essa plena convicção, fica muito claro na mente da gente o que realmente importa, em alguns momentos assim, de sufoco, que às vezes a gente precisa passar ao longo da vida. Mas é questão de priorizar, né? Porque o que importa mesmo, na minha cabeça, não é só o que a gente faz, mas não é o que a gente faz, é o como nós fazemos em relação ao outro, como nós convivemos com as pessoas, o que nós conseguimos entregar de bom ou não. E se deixarmos muito essa convivência com as pessoas para viver a inteligência, para viver não só a inteligência artificial, né? Porque a internet em si vai ser ruim. Se conseguirmos equilibrar, só temos a ganhar. Não consigo ver com tanta dificuldade. Agora, em estágios, por exemplo, tenho ressalvas, né? Crianças, em estágio de aprendizado, com dificuldade, às vezes, de convivência, limitar demais, não limitar, né? Adolescentes também, que já às vezes têm uma tendência. Muitos adolescentes têm essa tendência, às vezes, de se fechar mesmo, não se sentem encaixados no mundo, não se sentem tão bonitos. Pertencente a algum ambiente ou não, né? E aí, nessa época, temos que ficar atentos. Porque aí, sim, existem muitos perigos, mas eles já não é a inteligência artificial, são as pessoas por trás do computador, são as pessoas por trás da inteligência artificial que causam esse risco, né? Que maravilha. Foi bem explicativo, né, Crispim? É aquela história, não culpe a inteligência artificial, culpe quem está usando a inteligência artificial. Exatamente. Esse é o raciocínio que eu tenho hoje. E isso é muito fundamental, porque traz toda a sua expertise e fecha com a carência do mundo hoje. Porque hoje a gente está se apegando mais aos bens materiais, às novas tecnologias, às novas ferramentas que nós falamos. Esquecemos do principal. O que é esse principal? E do maior material que uma empresa tem ou uma família tem? Pessoas. Exatamente. Sentimentos, humanização, Exatamente. né? Carência. E você abriu falando do seu Instagram que você recebe muito, né? Atenção. Atenção, né? exatamente. Que fecha o tempo todo. Exato. Antes do nosso momento, Ai, eu queria, momento, que é o final, né? Que é o famoso, tá acabando. Eu queria fazer uma pergunta na área de psicologia, Diga. tá? Que é até assim, muitas pessoas, vou até voltar aqui para o pessoal de casa te ver. Muitas pessoas sofrem um trauma com a perca de uma pessoa. Sim. Né? Vou falar Luto. especificamente na minha família, ou há 1 ano e meio atrás, na minha própria família, que é a perca da minha mãe. Então, assim, eu não sei se eu digo que eu superei, mas voltado para muita gente, não consegue superar ou passar por essa perda, seja ela, no caso específico de uma mãe, né? Vamos generalizar para acontecer. E muita gente se fica apegada a esse sentimento de perca. Qual seria, assim,
não falo um tratamento, mas um conselho ou aprofunda a parte técnica que deixa preso a esse sentimento. Na verdade, vou falar sobre a psicologia, né? A psicologia, ela vê que existem as fases do luto. E se você passa por um luto, os primeiros 6 meses é perfeitamente razoável, né? Está ali dentro da nossa linha de segurança. 6 meses de luto, para o ser humano, é razoável. Quando começa a ultrapassar esse tempo de 6 meses, já é preocupante. Você já precisa fazer alguma intervenção. E eu sempre, embora eu goste, né, faça a hipnose voltada para o passado, mas eu acho que nesses casos é sempre bom a gente ter alguma coisa direcionada para o futuro, né? Tentar direcionar para objetivos, para aquilo que a pessoa deseja, porque se eu fico olhando demais para o passado é porque eu não estou olhando para frente, né? De uma forma bem ampla, bem macro. Então, o conselho é realmente tentar trazer para a pessoa novos objetivos, desejos, algo que ela possa fazer. Porque existem situações e situações. Às vezes você perde alguém, mas você era muito dependente dessa pessoa, né? Eu dependia muito. É mais difícil. Aí não é só a questão do luto. Existe também uma disfunção ali no ambiente, no comportamento. E aí a gente tem que trabalhar esse ambiente e esse comportamento. Agora não, realmente estava tudo bem e ficou demais ali nessa questão do luto. Tentar trabalhar realmente um olhar para frente, adiante, para o futuro, né? Existem, por exemplo, tentaria fazer ali com uma sessão de hipnose uma despedida, um encerramento quando a pessoa está pronta, porque também não adianta fazer no momento que ela não está pronta, que ela não vai fazer, né? Ninguém faz nada que ela não esteja aceitando, né? Os mecanismos de defesa são muito fortes e intensos. Se você acha que você vai entrar numa sessão de hipnose e vai fazer alguma coisa que você, no fundo, não queira fazer, esquece, você não vai fazer. Você tem um mecanismo de defesa que te protege de tudo. Né? Te blinda ali na hora que não funciona. Te protege, isso você tem que querer. E aí, cada caso é um caso. Mas essa questão do luto, né, a gente tem que incentivar o pensamento, as boas memórias, as boas emoções. Também tentar entender como essa pessoa Poxa, a sua fé, a sua crença, né? Agora eu já vou sair um pouquinho da psicologia. No seu caso, por exemplo, qual é a sua fé? Qual a sua crença? Como você imagina a sua mãe hoje? No meu caso? Que ela esteja hoje? É isso. Eu acredito muito que ela esteja em um lugar bem melhor que nós ou cuidando de nós. Exatamente. Esse é o sentimento que eu tenho. De segurança. De estar sendo guardado, ou seja, protegido. Exatamente. Com algo a mais, ou seja, que eu tenho a minha espiritualidade, né, que eu acredito. Eu já começaria a trabalhar com você a questão da gratidão. Né? Poxa, se você se sente acolhido, guardado, vamos trabalhar o sentimento de gratidão em relação à sua mãe ao invés de luto. Eu tenho sentimento de gratidão por ela. Exatamente. Porque ela foi eu particularmente, né, com esse sentimento de gratidão, porque vem ocasionar exatamente. a ponto de partida. Por quê? Por ela ser uma guerreira, ter criado eu e minha irmã somente nós dois, somos nós 3, né, sem pai, sem o apoio paterno, né? Exato. E ela sempre, gratidão por ela, entregar a vida dela para nos dar o melhor. Exatamente. Sempre trabalhou dia e noite para nos dar estudo, casa. E aí, quando você pensa em entregar a sua vida, né? Olha para você ver o que você disse agora. Ela entregou a vida dela para nos dar o melhor. Mas você acha que entregou mesmo? Para uma mãe não é muito satisfatório poder fazer o melhor para o filho? Eu acho que é muito mais... Ela foi vitoriosa. Olhar por esse sentido, porque no fundo, o que ela queria era conseguir dar conta de tudo. E ela conseguiu. Então, uma pessoa que teve êxito na vida, que conseguiu alcançar aquilo. Então, eu ia trabalhar muito mais essa questão de baseado no pouco que você disse, a questão da gratidão e a questão de entender que ela foi extremamente vitoriosa. E agora, vamos batalhar pela sua vitória. Qual que vai ser a sua diferença nesse sentido? Que massa. E cada pessoa vai ser de um jeito, viu, gente? Não adianta. Seguir pra frente, né? Como sempre, diz né? o Carpinejar, quando acaba o caminho de alguém, nós é que ficamos mais desamparados. Essa pessoa encerrou. Exatamente. Nós é que vamos ficar sem ligar para alguém. Nós é que vamos ficar sem ir jantar com essa pessoa e almoçar. É a gente entender que quando a gente fala sobre a despedida, né, sobre o luto, a gente está falando muito mais da gente, de como a gente é apegado, sofria com aquilo e deixou alguma coisa ainda, né, a se conversar.
do que a pessoa. A pessoa, mamãe está bem lá no céu cuidando de nós aqui, porque esse ano, meu amigo, tá bom, viu? Tá maravilhoso. Esse ano Maravilhoso, tá, ó, exatamente. tá mara. E É, já, tá é mara. Mara, é Mara, é Esse Mara. ano. E já chegando nesse momento do finalizamos. Infelizmente, o nosso tempo é limitado, mas tem um gostinho de quero mais. Com certeza, vamos ter Com a honra de certeza. convidá-la e estar aqui presente. Porque Exatamente. todo papo que nós temos aqui, sempre tá aquele gostinho de quero mais, né? Quando Dá- a conversa é Deus, boa, Dá, né? dá uma série, né? Se a gente Ixi, se dá pra pegar, ter dá uma aí série. um monte de episódio. Mara, Amém. agora o bicho pega. Vai lá. O que nós queremos de você e saber de você, né? É a famosa frase da lápide. O que a Mara deixaria ou quer deixar de legado na sua jornada de vida e experiência, transmitir para o mundo, para as pessoas que ela ama, para a família, e deixaria ou escrito na lápide, ou deixaria de legado nesse mundo. Agora é contigo, mano. Abra teu O que coração. eu vou dizer para todo mundo é que todos nós somos filhos de Deus, filhos da promessa, e somos amados por Deus. E se alguém não acredita nisso, pode mudar ali a chave, porque é a plena convicção que eu tenho, que eu estou protegida, que eu estou amparada, que, enfim, abraçada mesmo. Então, se eu conseguisse que todas as pessoas tivessem esse sentimento de que eu sou filha, eu estou protegida, eu sou amparada, e que aquele sonho, aquele desejo que tem no meu coração também vem de um amor muito maior, eu já ficaria muito feliz mesmo. Eu acho que é a questão da hipnose, meu amigo. Nós vamos ter que voltar nessa questão da hipnose. Tem Vamos muita voltar. coisa para falar, viu? Vamos Tem voltar. assunto, tem assunto. Vamos. E eu não calo, né, gente? Então, Mas o falaram muito gostoso é pouco. isso, o momento é esse, é extrair tudo de você. E é muito bonito isso, esse legado de deixar no mundo. Porque você vai nos princípios que nós falamos, né? Que a gente falou de família, que é um dos pilares, os princípios que a gente tem, valores, e espiritualidade. E Exato. espiritualidade nos reflete a chegar a Jesus, Exatamente. que é o cara que mais serviu, que teve o maior legado, e que seguimos ele até hoje, há Exatamente. 2025 anos atrás. E aí, é o que eu ia voltando ao assunto da sua mãe, quem se parece mais com Jesus, você ou sua mãe? Com o comportamento, com a abnegação, Não, com... Abrir mão de Entende? tudo, né? Então, assim, É a esse abrir mamãe. mão de tudo parece tão pesado, mas quando você... Depois que passou, que você olha, dá aquela sensação de dever cumprido tão grande. Então, é isso, gente. Para cada um é de um jeito, né? Para cada um é de um jeito e só coisa... Eu acho que é isso mesmo. Acho não, tenho certeza. Jesus, ele é o norte, né? Que O legal. norte. Agora, suas considerações finais, se quiser dar algum Na recado, verdade, alguma eu coisa. quero agradecer a oportunidade de estar aqui. É muito bom poder falar de mim, falar pelos cotovelos, falar o que eu penso, falar como eu me sinto. Eu me senti muito à vontade aqui, né? E não é sempre que a gente consegue se sentir aqui, me sentir em casa, acolhida. É muito bom ver que vocês também compartilham de muitos pensamentos parecidos com o meu. É isso, a gratidão. Agradecer pelo espaço, pela oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Além da PUC TV, da Rede TV, onde mais te encontro? Suas redes sociais, se tiver site. @eu_sou_Mara com 2 As. Porque antes eu tinha o meu nome no Instagram, mas foi clonado, eu tive que colocar. Mas eu sou Mara mesmo, então eu sou Mara. Pode procurar Nós somos e Mara. seguir. Nós somos. Nós somos Mara. Eu Nós já tô seguindo a Mara há muito tempo. meu amigo. Então, comece. Sou Mara total. Comece. Vamos nos seguir. Então, o todos. Instagram é isso. Eu- @eu_sou_Mara. Com 2 As. Isso, com 2 As, porque é um Mara. Entendeu? É Mara. Perfeito. Perfeito? Crispim? Primeiro, agradecer demais a Mara pela oportunidade de conhecê-la mais, conhecer mais sobre redes sociais, como que funcionam as ferramentas, né? O bom da Mara é isso. A gente começa falando sobre hipnoterapia, psicologia, agronomia, agronegócio e sai daqui especialista em rede social. Se você ficou ligado aí, deu para pegar umas dicas boas para subir seu Instagram. Vamos aí, pelo menos uns Organicamente. 10 mil seguidores, o que você acha? Concordo. Rever o nosso YouTube, você vai ver.
Agradecer demais a oportunidade, foi uma honra e um prazer te receber na nossa mesa, na nossa humilde bancada. Eu acho que nós passamos menos vergonha do que eu achei que a gente ia passar. E eu? Nossa, você tá doido? Qual é que é? Você acha que compensa? Compensa demais. Foi muito bom. Olha, fica aí as redes sociais, @diogocrisp.ia. Novidades vindo aí, né? Talvez as novidades já até vieram. Vamos esperar. E agradecer demais também a oportunidade de sentar mais uma vez com você, meu amigo Frank. Fala aí das suas redes sociais e fala do Bora Up também, que Bora eu lá, deixei gente. pra trás, hein? Gente, nós estamos presentes no YouTube, @Bora Up Podcast. Bora Up tudo junto, podcast lá no YouTube. E @Bora Up no Instagram. Segue, compartilha, convide o amigo. Temos muito material, muito conteúdo que vai te ajudar você, sua família, que nós falamos muito de família, e seus negócios, tá? Muita dica, muita informação. Obrigado você que estava aí ao vivo aqui conosco. Ó, o grande Marcelo Marinho deu like, mandou comentando de você, Mara. Grande Mara, ela é muito top. Conhece o Marcelo Marinho? Dá o like. Obrigado para todos vocês que nos acompanharam, doutora Duda e entre outros. Não vou falar o nome de todos, porque são vários, ó. Hoje a casa estava cheia. Obrigado, viu, por estarem aqui com a gente. Vocês me encontram também pela minha rede social particular, @FrankJRBorges, e da LCK Uniformes, @LCK Uniformes. Tá? Não é apenas um uniforme, mas sim transforma, potencializa e dá credibilidade para a sua empresa e sua marca através da uniformização. Os seus colaboradores, People Doors, viu? Fica a dica aí. Muito bom. Obrigada. Tá? Ótima dica. Parabéns por seu conteúdo, pelo seu transbordo, por a sua partilha de conhecimento, que é servir, trazer conhecimento e informação. Gente, um abraço, fiquem em paz. Obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado. Top, hein?